Estamos aqui começando o workshop Criatividade para Inovar Profissionalmente, dentro aqui do mês da mulher, que estamos realizando, que a ASP vem realizando inúmeros workshops, seminários, tratando dos mais variados temas, desde o início do mês até o fim do mês, inclusive ressalto aqui desde já que semana que vem, mesmo com os feriados, a programação continuará dessa mesma forma intensa e funcionando plenamente, então aproveitem. Aqui, para nós, especialmente, estamos comemorando esse mês da mulher de uma forma mais especial ainda que a casa sempre teve muitos anos já atrás essa bandeira, e esse ano especificamente é um mês, estamos tratando aqui com uma comemoração, porque é a primeira vez que temos uma presidente mulher, a doutora Viviane Girardi, querida, temos uma vice-presidente mulher, temos uma diretoria também composta igualmente por mulheres em relação aos homens. O conselho também, estamos numa situação de paridade, finalmente, depois de anos de trabalho para isso, inclusive no trabalho da última eleição. Então, a casa está em festa nesse mês. E aqui estamos tentando buscar oferecer aos associados e aos demais interessados, alunos, a mais variada gama de seminários com temas super diferentes, temas mais clássicos, temas menos clássicos. E hoje acho que aqui a gente vem trazer um tema que está na ordem do dia, até por tudo que a gente vem vivendo há já um certo tempo. E, vamos dizer, o direito já vinha passando por processo de modificações dinâmicas, né? Mesmo a parte pura de acompanhamento dos processos também já vinha vivendo transformações desde a questão do meio eletrônico. Isso trouxe toda uma gama nova de comunicação e trabalho. Agora, com essa questão da pandemia, com toda essa mudança de trabalho que todos nós estamos vivendo, mais ainda, tudo isso se acentuou. E acho que um tema como esse, de trazer essa criatividade para a gente, para dentro da nossa profissão, que às vezes é vista de uma forma muito conservadora, quadrada, é absolutamente relevante nesse momento, né? E aqui trazemos a Carol Ramudi, que é professora da GV, para tratar aqui, para ser uma das debatedoras, professoras aqui nesse nosso workshop, e a Aline Dulce, também, que aqui é Design Thinking, também vai trazer uma visão, um trabalho completamente diferente do que a gente está acostumado. Eu não vou fazer aqui apresentações formais, preferimos todos aqui um formato mais solto, mais leve, para que elas mesmas, as professoras, possam aqui se apresentar e interagir com vocês. Peço aqui apenas que as questões de perguntas sejam concentradas não no chat e no Q&A, para dar uma facilitada no trabalho, e conforme for, a gente vai ajustando essas perguntas, muito provavelmente mais fácil para a organização ao final, que também haverá um tempo aí para a gente fazer esse jogo de perguntas e respostas, ou, eventualmente, se couber aí no espaço, a gente fazer a inclusão aqui no meio da exposição. Então, aqui passo a palavra, Carol, acho que começa com você, Aline, vocês se apresentem. Vamos ter um formato aqui mais solto para todo mundo poder participar e interagir da melhor forma. Obrigado. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse formato, comemorando o mês da mulher, né, no primeiro ano de diretoria feminina. Isso tem um significado pessoal e profissional extremamente relevante para mim e para o meu trabalho, então, muito obrigada por dedicarem esse tempo para trocarem conosco, ainda que de maneira remota. Aproveito para me solidarizar com as pessoas que nesse momento estão numa situação, enfim, seja de sofrimento, seja de preocupação, de ansiedade, enfim, eu acho que todos nós aqui
de uma maneira direta ou indireta, estamos impactados. E, portanto, espero sinceramente que esse momento do nosso encontro possa trazer, como eu disse, para quem assistiu o vídeo, um pouco mais de leveza e um pouquinho mais, talvez, de asas, para que a gente possa efetivamente voar, ainda que dentro de uma contenção necessária de isolamento social. Eu vou passar a palavra para a Aline Bussi para ela se apresentar rapidamente. A Aline vai apoiar a gente na facilitação visual e preparou também um Canva, um documento que em breve eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam trabalhar individualmente e em conjunto também, ao mesmo tempo conosco, nesse breve momento aí que a gente vai trocar. Aline, por favor. Eu estou me sentindo muito bem de estar participando aqui com vocês, primeira vez num evento tão grande assim e com mais de 80 pessoas já online. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para fazer a facilitação visual, eu vou transformar a palestra em um template desenhado, então vocês vão ter uma lembrança da palestra para vocês levarem com vocês e conseguirem lembrar o que foi passado para vocês durante o evento. Muito obrigada, Aline. E a Aline é formada em farmácia e está concluindo a graduação em Direito. E é uma artista, como vocês vão ver. Então, enfim, acho que é uma tônica importante da gente trazer. Mas deixa eu compartilhar a tela aqui com todos vocês. Eu não tenho como conhecer o meu público de uma maneira muito apurada, porque a gente está num formato de webinar, mas eu vou tentar ao máximo que a gente possa trocar e que eu possa conhecê-los e conhecê-las. Então, minha primeira pergunta é, por favor, se vocês puderem pegar o celular e digitarem no navegador ou, eventualmente, numa janela aqui, menti.com, a minha dúvida, vocês primeiro vão ser questionados sobre o código. Por favor, se vocês puderem colocar o código que está aparecendo aqui, 73465236, eu vou ter como saber sobre vocês um pouquinho e, eventualmente, direcionar a minha troca de uma maneira um pouquinho mais personalizada. Claro que a gente tem as perguntas e respostas, para que a gente efetivamente também possa ter essa interação e essa interatividade, mas eu gostaria muito de pedir essa participação nesse primeiro momento para que vocês também me contem sobre vocês. Eu pedi para o Dr. Leonardo para que ele não me apresentasse, eu costumo me apresentar à medida que eu efetivamente faço a palestra, mas hoje, especificamente, eu vou ter que começar me apresentando, mas não antes, sem saber quem são os meus alunos, né? Como eu sou professora, efetivamente, eu gosto de sempre encarar essa troca num sentido de dar mais importância para a experiência de vocês e para conhecer vocês e ser útil para vocês do que necessariamente falar sobre mim mesma. Então, obrigada pela participação aqui. Vocês veem que, né, eu consigo ter o número embaixo de quem efetivamente está respondendo. Por outro lado, e depois eu vou voltar para isso mais para frente, eu queria entender o que você mapeia como um conceito ou um preconceito seu com a criatividade, né? O que você entende como criatividade e o que você já mapeou que é uma pré-concepção da palavra ou do conceito com a qual você lida no dia a dia. Eu acho que, principalmente, essa segunda tela vai orientar um pouquinho uma troca que acho que pode ser um instrumento de perguntas e respostas também para a gente. Então, eu agradeço muito a interação, eu vou tirar dessa tela, mas ela continua, porque ela está sendo apresentada, né, numa janela minha. Se vocês puderem participar, eu fico extremamente agradecida. Voltando aqui para as apresentações, então, novamente, parabéns à ASP, muito obrigada. Bom, essa sou eu. No meu primeiro ano de Largo São Francisco, do lado esquerdo, e não era piruada, eu fazia parte da Arcadas Companhia Teatral. Na verdade, estou aqui do lado de dois colegas que seguiram magistratura e também a Procuradoria do Trabalho, né? São, enfim, pessoas muito importantes na minha formação.
Mas naquele momento, no primeiro ano de faculdade, eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa de entrar no direito, né? Isso fazia parte muito dos meus valores, do que eu queria para a minha vida há muito tempo. Mas foi um certo baque, até me ambientar, digamos assim, para um modo talvez menos flexível a princípio, ou mais cheio de tradição e de preconcepções de como as coisas deveriam funcionar nesse universo, no Largo São Francisco. E eu me refugiei na Arcadas Companhia Teatral no primeiro ano, foi o jeito que eu encontrei de dar vazão à minha criatividade. Nos anos que se seguiram à minha formação, acho que era uma tônica constante eu ter uma vida, né, meio que pré-concebida para o direito e tentar me enquadrar numa expectativa de como deveria ser a prática do direito, de como eu deveria me vestir, de como eu deveria ser, de como eu deveria falar, e ao mesmo tempo dar vazão para esse meu lado criativo, esse meu lado B de outra maneira. Seja tendo pousada em Jericoacoara, enfim, durante muitos anos no Ceará, vendendo nas minhas férias artigos de bijuteria indiana e etc., seja viajando, enfim, fazendo outras coisas. Do lado direito, vocês me veem no ano passado, com as minhas 2 filhas gêmeas, que acho que são parte fundamental aí do que eu vou trocar com vocês, na Casa Bitsumami, que é uma startup de aceleração para o ecossistema de mães, e especificamente lá eu estava participando de um processo para estruturar o meu estúdio de inovação, o Estúdio Mater que eu tenho hoje. Então, acho que é bacana contar um pouquinho da trajetória para a gente pensar nas propostas que eu vou efetivamente fazer para vocês e nas metodologias e ferramentas. O nome não nega, eu obviamente tenho ascendência síria, meu avô tinha loja na 25 de março, e eu nasci assistindo o comércio e a troca, a interação entre as pessoas como algo muito comum e, ao mesmo tempo, com o qual eu me identificava. Eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre gostei muito de trocar, de conhecer pessoas novas, de dialogar, de ter outros pontos de vista. Acho que eu tive uma felicidade muito grande de, desde muito pequena, ter sido exposta a realidades muito distintas do que era a minha classe social, do que era talvez o meu núcleo familiar. Meu pai tinha fazenda fora de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, a gente ia muito para o Rio de Janeiro também. Então, essa dinâmica de conhecer o Brasil desde muito pequena e de ter experiências distintas das experiências que as pessoas que estudavam comigo no colégio, por exemplo, tinham, acho que também me ajudou muito a formar, talvez, quem eu sou. Por outro lado, a arte sempre fez parte da minha vida, mas eu não tenho dom nenhum para pintar nada, assim, não sou artista, a artista da sala é a Aline, mas minha mãe foi estilista durante muitos anos, teve alta costura, eu estudei piano durante muitos anos, meu irmão já foi diretor do Lazar Segal e também foi artista plástico muito tempo, então eu também nasci e me criei num ambiente onde a criatividade, a experimentação, o pensamento lateral era constante. E as experiências, a diversidade de experiências, de óticas que me eram apresentadas, era uma tônica comum. Porém, entrando no Largo São Francisco, né, e num primeiro momento eu até estagiei com direito civil, na antiga PAJ, na Procuradoria de Assistência Judiciária, mas passei a focar no direito penal a partir do segundo ano e fiz vários estágios em diferentes lugares, inclusive na penitenciária Newton Silva de Franco da Rocha, a P2, num convênio do Ministério da Justiça com a Fundap. Trabalhei com o Alberto Toron também, enfim. Tive uma variedade de experiências também na área profissional. Mas me parecia que ali naquele ambiente a questão de gênero era algo que me incomodava, né, até certo ponto, a maneira como talvez a ascensão na carreira das mulheres ainda, né,
fosse, então, em 2003, 2002, mas ainda seja algo que a gente precisa conversar e refletir sobre isso. Eu tive pouquíssimas mulheres como professoras também na minha formação, acho que é outra questão que é importante a gente discutir e analisar, mas principalmente a visão adversarial, a visão do litígio como a regra, a visão de que não haveria outra maneira de se fazer negócios ou de se fazer direito que não fosse escrever contratos muito longos, com cláusulas pré-determinadas, repetitivas, com uma linguagem inacessível, ou que talvez a gente tivesse uma expectativa de comportamento e de vestimenta tão rígida, me incomodavam bastante. Assim que eu me formei, eu fui fazer um curso logo depois de mediação, porque eu gostava, né, e gosto de trocar, de conversar, de engajar as pessoas. Naquele momento eu não imaginava que eu fosse virar professora. Fiz esse curso e, com o passar do tempo, foi na negociação e na mediação que eu me achei na prática do direito. Eu verifiquei que era ali que eu queria estar. Não é um processo linear, né? Eu acho que você encontrar o seu propósito, você eventualmente conseguir conciliar a sua paixão com a sua vida profissional e você traçar uma meta para que efetivamente, de maneira criativa, você resolva esse problema, que é você ter mais prazer na sua vida profissional, ou você encontrar algo com o qual você se identifica, não é uma trajetória linear, mas eu acho que a gente vai mapeando onde é que a gente pode se apoiar para eventualmente chegar naquele lugar que a gente quer chegar. E foi por meio da negociação e da mediação que eu consegui, então, talvez dar mais vazão para a criatividade, para poder fazer o que eu faço hoje. Eu, então, comecei a lecionar em 2015, mediação e negociação. Não foi algo de iniciativa própria minha, como muitas outras mulheres. Primeiro, o talento foi identificado por uma antiga professora. Ela falou: você tem perfil, você nunca pensou em lecionar, e ela me puxou para começar a fazer isso. Participei de um processo na Fundação Getúlio Vargas para passar a dar aula lá, e no meio do caminho eu engravidei de gêmeas em 2017, e tomei a decisão de que eu pararia de trabalhar durante um ano, mas que quando eu voltasse, eu teria como, eventualmente, traçar um novo caminho, né? Fiz uma programação financeira, fiz uma programação pessoal, familiar, de que seria um sabático, né, de maternidade, mas que eu gostaria de fazer essa mudança. A mudança acabou acontecendo antes de eu ter um ano de meninas, né, vivas, porque então eu consegui uma vaga para trabalhar temporariamente no Google, trabalhando com parcerias estratégicas e desenvolvimento de novos negócios. Lá, a habilidade que fez com que eu conseguisse essa vaga temporária foi o fato de eu ter mediação e negociação como uma tônica na minha carreira e como uma habilidade. Primeira posição não jurídica, mas entendiam que tratar com principais parceiros para aquela companhia, desenvolver projetos, fazer relacionamentos crescerem, ganhar a confiança das organizações e ter essa troca recíproca de projetos, de integrações, etc., era algo que uma pessoa com habilidade, né, de mediação e negociação poderia fazer de maneira interessante. Quando você passa por uma experiência dessas, e com o que eu contei para vocês até agora, né, essa frustração que me acompanhou desde a entrada na faculdade, efetivamente, digamos que você se transforma. E quando eu saí do Google em dezembro de 2018, eu estava ainda mais impactada com o que eu chamo de diferença entre o mundo real, que hoje é digital mais do que nunca, né? A gente está aqui fazendo essa interação corpo a corpo, porém mediados por uma tecnologia, a gente está sempre conectado aqui, e o mundo do direito, o tempo, o espaço, a forma como nos comunicamos, o ritmo. Essa diferença me incomodava bastante e passou a me incomodar muito mais.
Foi então que também eu, quando trabalhei nessa empresa, tive uma abertura de lateralidade sobre as novas tecnologias, né? O Gerd Leonhard é um futurista. Eu vou depois passar um vídeo muito curto dele para vocês, mas essa é uma curva de convergência de tecnologia, para quem nunca viu. E, basicamente, o que ele está ilustrando aqui? Como a convergência de algumas tecnologias acabam criando novas possibilidades de modo de viver, de sociedade, novos desafios regulatórios, novas exigências dos consumidores, e essa convergência ela vai potencializando muito do que é humano, pelo menos na minha visão, né, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a máquina, e vocês já sabem disso, ela faz muitas coisas muito melhor do que nós, humanos, né? A máquina, efetivamente, e a inteligência artificial, que hoje, basicamente, se reduz a gente ter a capacidade de aprendizagem de máquina, ela vai fazer o que não necessariamente é humano, e muito melhor. Mas, tendo essa visão, né, de onde estamos com o desenvolvimento tecnológico, tendo essa visão de como é a realidade digital, como são os conceitos, eu tentei procurar respostas. E as respostas vieram por meio de um encontro no LinkedIn, procurando uma hashtag chamada Legal UX, né? Então, experiência do usuário no direito. Como é a experiência do usuário no direito? As pessoas se preocupam com a experiência do usuário? E essa hashtag me levou a Tessa Manuelo, que tem uma plataforma chamada Legal Creatives, que foi minha parceira durante muito tempo. E a gente, então, começou a promover discussões com desembargadores, juízes, enfim, aqui mesmo na ASP, realizamos alguns cursos, tentando trazer uma visão sobre legal design, sobre a aplicação do design para o direito, sobre a questão da inovação, sobre como a gente pode trabalhar melhor com poucos recursos, enfim, tentando fomentar isso. E é esse o caminho, né? Então, eu quis, e foi um pouco longo aqui a apresentação, mas contar para vocês como que a criatividade foi uma tônica na minha vida, como deixar de usá-la ou, eventualmente, ter que restringi-la para o meu círculo privado, para o meu círculo pessoal apenas, no cotidiano, né, do direito, me restringiu, me frustrou, né, sendo muito clara. E que eu acabei tendo uma forma de construir um caminho não muito linear, mas extremamente determinado de mudar isso. Uma das minhas maiores honras, e eu acho que a gente tem, inclusive, uma participante aqui, a Deusa, ter tido essa oportunidade de estar com a diretoria do Banco do Brasil em 2019, de maneira presencial. Foi muito especial, foi a maior turma que eu já treinei, e eu realmente tenho uma lembrança muito grande, muito boa desse momento que a gente podia trocar corpo a corpo. Fui premiada também no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas e passei a me especializar em design. O que eu quero começar aqui a propor para vocês? Primeiro, todos somos criativos, né? Vocês já ouviram isso antes, mas é a grande verdade. O problema está, ou pelo menos uma das raízes, é o fato de que na escola, por conta do modelo educacional, muito do potencial criativo da gente nos é tolhido, né? É proposto que a gente, então, se encaixe num modelo que foi imposto por uma necessidade da Revolução Industrial. Então, se a gente pensar em momentos históricos, né, a partir do momento que a gente tem uma democratização do acesso à escola, a partir do século XVIII, basicamente, com o avanço da Revolução Industrial, você tem uma necessidade de que os trabalhadores possam ler botões, ler instruções, minimamente sejam alfabetizados, né? É uma demanda daquele sistema de produção. Com isso, você tem um ingresso maior de pessoas na escola e você tem que dar conta e tem que criar um modelo onde todo mundo seja moldado a pensar de uma maneira mais similar. Afinal, uma linha de produção efetivamente você ter uma pessoa sendo substituída por outra facilmente, né? Não existem habilidades
muito individuais ou muito peculiares para aquela pessoa. Ela tem que estar dentro do padrão, dentro da caixa, efetivamente. E esse modelo de educação, ele perdura na maior parte das instituições até hoje. Inclusive, quem tem filhos deve sentir essa tensão de fazer com que eles se adequem a um modelo que simplesmente não se sustenta mais. E aí a gente pode expandir isso e essa tensão para vários outros ambientes, né? Existem algumas pessoas que brincam, a gente vive numa realidade de tecnologia do século XXI, de instituições do século XX e, quiçá, legislação inspirada no século XIX. Eu vou além, né? Muitos de vocês sabem, o Corpus Juris Civilis, que é a base do direito civil como um todo, romano-germânico, ele, na verdade, foi, até certo ponto, um copia e cola para o Código Civil francês. Então, eu também me arrisco a dizer que a base do direito civil da tradição romano-germânica ela está espelhada numa realidade de sociedade, de modo de produção, de expectativa de vida, de conceitos mesmo de como convivemos, que é dos romanos. Mas, voltando aqui para a tal da criatividade, eu quero mostrar o que vocês me responderam, né? Então, o que é essa tal de criatividade? O que seria? Né? Vejam que a gente tem aqui mais mulheres, então, enfim, fico mais confortável de dividir, pelo menos para quem me respondeu aqui, algumas perspectivas, né, do meu gênero, que me identificam, efetivamente. Mas pensando aqui, zero de criatividade? Não, você não tem zero de criatividade, você é humana. Então, se você é humana, você é criativa. E a gente vai tentar conceituar um pouquinho isso, mas expor livremente pensamentos, imagens, o preconceito seria enxergar a criatividade como algo exacerbado e vulgar, né? Acho que, principalmente, talvez, se você seja uma mulher, eu me identifico com isso, né? Posso entender por que você se sente assim. Mas essa capacidade de arrumar soluções, de resolver problemas complexos, utilizar a imaginação para sair do óbvio. Perfeito. Acho que a gente tem aqui algumas informações que podem também nos ajudar a tentar minimamente apresentar um conceito do que poderia ser essa tal criatividade. Existem algumas pessoas interessantes para se mencionar aí nesse esforço de a gente identificar. Criatividade simplesmente pode ser você imaginar, né, ter imagens, então, imagens de experiências prévias, imagens de vídeos que você assistiu, imagens de livros que você leu, imagens de lugares que você foi, imagens de pessoas que você efetivamente trocou. E essas imagens, elas conseguem viabilizar que você as coloque em ação e imaginação quando, eventualmente, você se deparar com um problema a resolver. Então, o problema é qualquer coisa, né, gente? A gente, assim, desde como que eu faço para conseguir vento dentro de casa, se talvez eu não tenho um ventilador, qual que é a corrente de ar? Nossa, eu estou com uma questão de gestão do conhecimento no escritório, que eu não sei como que eu vou lidar para estruturar essa nova forma de trabalhar, né? Um problema, uma tarefa que não é rotineira, que não é cotidiana, que não é realizada no automático, em que, em determinado momento, seus recursos, né, mentais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do cérebro, são demandados para que você possa resolvê-lo, né, a resolução de um problema. E são essas imagens, a sua capacidade de criar imagens, ou se colocando numa posição de criá-las intencionalmente por meio de meditação, por meio, né, de uma visualização, etc., ou mesmo se colocando num lugar de experimentação. Então, o repertório de imagens que você tiver consigo, das experiências diferentes, das pessoas, dos livros, dos filmes e etc., eles vão, né, acumular imagens para que, eventualmente, quando demandado, você possa transformar essa imagem em ação. É isso. Criatividade, resolução de problemas. A aplicação das imagens que você tem consigo
para resolver um problema. Pensando aqui, né, nesse desenho, ilustração da Raíssa Jape, se a gente for pensar na criação como uma imaginação e uma fantasia, então, não apenas o que você tem de repertório, mas o que teu inconsciente pode te ajudar a verbalizar, vocalizar ou colocar em ação, você teria uma capacidade de criação. E, por outro lado, um objetivo, um interesse seu, né? Eu tenho uma angústia, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de, eventualmente, inovar profissionalmente, que é o tema do nosso encontro, eu tenho uma vontade de transformar o meu caminho. Acho que tem um processo aqui de descoberta e um processo de invenção, sim, que é um pouco do que a gente quer seguir com vocês. Tanto de a gente cada vez mais se expor à criação, né? Se utilizar da fantasia e da imaginação para colocar no concreto como resolver um problema, mas, por outro lado, de se apropriar do fato de que, como seres humanos, todos nós podemos, sim, inventar, e todos nós temos a capacidade de descobrir coisas novas a todos os dias. Acho que vocês sabem disso, né? Quantas vezes a gente, nossa, eu não sabia disso, nossa, eu aprendi uma coisa nova, ou, poxa, isso mudou, esse entendimento alterou-se. Né? O grande inimigo, ou pelo menos um deles, da criatividade, na minha visão, é a certeza, né? É o fato de você achar que você já tem certeza de tudo, já conhece tudo, não tem nada a mais para conhecer ou para trocar. Pelo Ruai, seria a qualidade ou característica de quem é criativo, né? Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar. Então, criatividade, aplicação de imagens em ação para a resolução de problema, imagens que seu cérebro detém, que as suas experiências fizeram com que você adquirisse. E o que seria, então, a inovação? Segundo, né, alguns professores, inclusive brasileiros, um jeito muito raso e simples de falar o que é inovação pode ser você fazer esse tipo de distinção, né? Então, vocês já devem ter visto essas imagens, essa é na Copa na Rússia, especificamente. Os brasileiros, então, na fila, mas colocando os seus sapatos para fazerem a fila. No sentido de, eu estou resolvendo um problema, estou colocando uma imagem em ação, efetivamente colocando meu sapato ali na minha fila. Mas aqui a gente tem essa criatividade emitindo nota fiscal, né? Eu tenho uma reprodução de valor através da solução que eu dei para aquele problema. Então, imagem em ação, criatividade, resolvi um problema, agora esse problema pode ser resolvido em escala, esse problema tem como gerar valor, né, que eu resolvi? É isso. Eu acho que é o jeito mais simples, que desmistifica muito do que a gente entende por criatividade e por inovação. Né? Ninguém pode negar que o Steve Jobs revolucionou por diversas vezes o mercado, mudou o comportamento da gente de uma maneira absolutamente incrível e impactante, resolvendo algo que, de repente, a gente até nem sabia que precisava ser resolvido, né? Que é o grande lance da inovação. Muitas vezes, você se limitar a perguntar para o seu cliente o que ele precisa, não vai resolver, porque nem o seu cliente sabe do que ele precisa, né? Talvez essa demanda não atendida, ela seja totalmente latente. Então, fazendo só uma comparação, quem imaginaria entrar no carro constantemente de uma pessoa que você não conhece, até poucos anos atrás, que é o que o Uber faz? Quem imaginaria ter conforto e segurança de ficar na casa de uma pessoa que você também não conhece, até poucos anos atrás, que é, na verdade, o Airbnb? Então, essa questão de você atender uma demanda que a gente não necessariamente sabe que existe é cotidiana e rotineira ao inovar. Eu quero rapidamente mostrar um vídeo do Gerd Leonhard que eu falei para vocês, porque eu acho que pode pautar o que eu vou propor a seguir.
enfatizando também, se você não foi convencido ou convencida até aqui, de por que a criatividade pode ser interessante. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. O mais bacana do vídeo é que ele tem 5 anos, tá, gente? Então, parece que ele foi feito ontem, mas ele já tem 5 anos. E se você ainda não foi convencido, vejam aqui um Fórum Econômico Mundial, um report sobre o futuro do trabalho, elencando a criatividade como uma terceira habilidade mais necessária para o mercado de trabalho, né? A resolução de problemas complexos como o item 1, que no meu humilde entendimento está muito associado à criatividade, porque você só resolve problemas complexos se você efetivamente tiver uma capacidade de colocar suas imagens em ação, né? Tiver essa criatividade para fazer essas combinações, então, que viabilizam a solução de algo que ainda não tinha sido dado, né, para ser resolvido, porque é um problema complexo. E também aqui, em 2015, a criatividade estava no item 10, mas já subiu com a previsão desse relatório do Fórum Econômico Mundial para
a habilidade 3. Vejam que o mesmo tipo de relatório do Fórum Econômico Mundial, então, prevê já como habilidade composta, também, em terceiro lugar, a criatividade, a originalidade e a iniciativa. E no item 2, a questão do aprendizado de modo ativo, né, da aprendizagem ativa e da capacidade de você ter estratégias de aprendizagem, que também acho que se conecta muito com a criatividade, porque se você quiser estimular a sua criatividade, você precisa ter mais imagens, e muitas dessas imagens vão vir por meio do estudo, né? Da sua determinação de, eventualmente, ser um aluno constante, e não de se especializar mais e mais na área que você já conhece, pelo menos na minha visão, de abrir outras caixas. Eu, por exemplo, sou aluna agora de Data Science e Analytics na USP-Exalc, fazendo um MBA, porque sempre tive muita dificuldade com dados, com análises quantitativas, com, enfim, matemática como um todo. Eu não vou virar programadora, eu acho que eu não tenho talento para efetivamente virar uma cientista de dados, mas eu preciso ter uma linguagem comum, né, com essa área. Eu preciso me colocar numa posição de desconforto, porque é um desconforto para mim, mas que possa viabilizar a colaboração na minha atividade com as pessoas que são dessa área. Então, agora eu quero propor o tal do exercício, que é um pouco composto, né? Vou pedir que vocês tenham confiança, eu acho que, acima de tudo, é um voto de confiança no que eu estou propondo. Fiquem à vontade, se não quiserem fazer esse exercício individualmente, enfim, vocês podem fazer depois, vocês vão ter esse Canva que a gente preparou, inspiradas aí num Canva prévio, eu e a Aline, mas deixa eu aqui compartilhar no chat para vocês esse Google Slides. Então, ele está com o link aberto, tá? A ideia aqui é que vocês copiem, colhem e criem um documento individual para vocês. Um Canva é uma ferramenta visual para mapear alguma situação, né? Mapear e, eventualmente, propor uma caminhada, no nosso caso específico, mas também vocês provavelmente já ouviram falar do Business Canva. Então, Canva é um recurso tipicamente de design, mas que existem 1 milhão assim, de variações para 1 milhão de possibilidades mesmo do que você está imaginando como um objetivo. Esse Stepping Stones Vision Canva foi, na verdade, inspirado aqui, desenhado pela própria Aline para todos vocês, mas inspirado nesse Workshop Tools, que vocês conseguem fazer download de muitos Canvas, se assim quiserem. Qual que é a palavra, né, para as imagens que vocês estão vendo aqui como trampolim? Nesse Canva se chama Stepping Stones, que são as tais placas, né, ou as pedras que fariam com que você fizesse essa travessia de um lugar onde você está hoje, né, desse eu hoje, para potencialmente esse eu amanhã. O que a gente colocou aqui como bloqueios são de todos os tipos, internos e externos, né, desde, eventualmente, tempo a saúde ou autoestima, ou questão financeira, etc., e rede de apoio, eu também acho que são recursos internos ou externos que você tenha. De repente, você tem uma capacidade de energia muito grande, que é uma rede de apoio. Ou você tem, talvez, uma pessoa que te ajuda constantemente com X, Y, Z, ou você tem uma capacidade de networking muito boa, que pode ser uma rede de apoio, ou, pelo contrário, você tem um bloqueio muito grande, porque fazer networking não é algo que você costuma fazer usualmente. Então, aqui as adaptações são inúmeras, tá? Mas vocês vão ver qual é a proposta especificamente. E os temas do Eu Amanhã, na minha visão, uma vida profissional inovadora, ela é prazerosa, né? E ela é, enfim, financeiramente viável, né? Interessante para todo mundo, e que você potencialmente tem um impacto positivo, tanto na vida, né, da sua família, quanto na sua vida e na vida dos seus clientes. Mas esses temas vão estar envolvendo aí o que você visualiza
para esse eu amanhã, tá? Esse é um recurso que fica com vocês, façam uma cópia individual para vocês. Aqui a gente tem post-its que a gente criou fakes, mas se você imprimir, você pode escrever à mão, você pode fazer do jeito que você achar melhor efetivamente fazer. Eu quero agora pedir que vocês tenham esse voto de confiança. Não sei, alguns podem efetivamente já ter feito esse exercício, mas acho que, acima de tudo, a proximidade com a morte, ela traz uma visão de que a vida é finita, né? O nosso tempo aqui, ele tem uma capacidade de se esgotar a qualquer momento. Olhando para trás, acho que o fato de ter tido uma pessoa muito próxima no meu círculo, né, familiar, de amizade, que faleceu muito jovem num acidente aéreo da TAM, fez com que eu sempre enxergasse a morte como algo muito possível, apesar de ser jovem, não muito jovem mais, mas na época eu tinha 23 anos, e a partir de então eu passei a entrar dentro de avião sempre me perguntando, bom, e se eu morrer aqui, né? O que eu quero ter feito? Ou como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Ou, eventualmente, será que eu me desculpei com as pessoas que eu queria? Qual é meu propósito? Qual é minha missão? Acho que foi uma tônica. E nesse momento que a gente está vivendo, acho que muitos de nós estão nessa fase de reavaliação, né? De, bom, vamos repensar como estou, como quero ser. O Stephen Covey tem um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Mais Produtivas, e eu, enfim, quero propor um exercício aqui para ajudá-los a visualizarem o que é você hoje e o que você quer que seja amanhã, que é o exercício do funeral, tá? Então, se você quiser fazer essa jornada rapidamente com a gente, a proposta aqui é que você feche os olhos durante alguns segundos e você imagine que você está indo para o funeral de uma pessoa amada, uma pessoa que você efetivamente teve uma relação muito próxima, que você ama e que você está se dirigindo a esse funeral. Você entra, então, nesse local onde está acontecendo esse velório, você sente a energia do lugar, né, tanto de sofrimento quanto de amor e de gratidão por ter tido contato com essa pessoa. Verifica a presença de muitas pessoas que você conhece nesse ambiente. E então você se aproxima do caixão e verifica que é você mesmo, daqui 3 anos, né? A proposta do Steven é que, naquele momento, você então verifique que é o seu velório, dentro de 3 anos, e que você tem pessoas ao seu redor de núcleos diferentes da sua vida. Um núcleo familiar, um núcleo profissional, um núcleo de amigos e um núcleo de alguma religião ou alguma causa comunitária ou algum movimento social que você apoia. O que essas pessoas vão falar nesse seu velório, né? O que vai existir aí de troca e de lembrança e de palavras que vão identificar a sua trajetória, né, nesse momento? O que você gostaria que essas pessoas falassem? Esse exercício, eu realmente indico que vocês façam sozinhos, pensem um pouco sobre isso de uma maneira mais estruturada e procurem, se quiserem, no YouTube, tem vários vídeos sobre o exercício do Stephen Covey. Mas você ter essa perspectiva de que são esses 4 ambientes que vão te definir, né, que veem como você é e o que você foi nessa passagem finita, pode te ajudar a talvez mapear quem é você hoje e quem você quer ser amanhã. Que eu acho que faz parte de também traçar uma estratégia para inovar na sua vida, profissional e pessoal. Porque muitas vezes a gente talvez está focando só em um aspecto e deixando efetivamente de pensar que, como indivíduos, somos um todo. Temos, né, essa interface de família, amigos, de trabalho e de talvez algum propósito maior, seja ele religioso ou comunitário. Você mapeando quem é você hoje, tente imaginar os recursos
e o que você precisa fazer para você chegar naquilo que você visualizou como o eu amanhã. Onde eu quero chegar? Qual é o caminho que me parece viabilizar maior felicidade, maior prazer, maior impacto positivo nas pessoas que eu vi no meu funeral? O que eu quero que esteja escrito na minha lápide? E pensar um pouco sobre esses trampolins, né? O que efetivamente são habilidades e talentos que podem me ajudar? Eu acho que o exercício de criatividade aqui é talvez você também identificar áreas que você está negligenciando ou que você nem percebeu que são recursos muito importantes que você tem na sua vida. Talvez mapear um curso que você quer fazer, mapear que você quer criar mais redes de apoio, mapear que talvez pode ser interessante você fazer uma atualização sobre X tema e caminhar aqui para o eu amanhã, pensando numa inovação no sentido justamente de ter essa criatividade em ação, gerando valor, emitindo nota fiscal, né? Nota fiscal para que você realize a sua potencialidade. O caminho de fazer uma transformação dessas, que eu estou propondo para você fazer, talvez num exercício um pouco diferente do que você está acostumado, e usando um recurso que talvez muitas pessoas aqui não conheçam, que é o tal do Canvas, mas ele auxilia a gente a criar primeiro na nossa cabeça, né? Que eu acho que, acima de tudo, a criatividade ela precisa se materializar na tua capacidade de visualizar aquela imagem, de saber para onde você quer caminhar, ainda que não seja uma caminhada linear, mas que você tenha uma estrela guia, né, nessa caminhada, que na minha proposta aqui para vocês é o eu amanhã, o que você quer ser amanhã, pessoalmente e profissionalmente, e que nesse momento em que a gente está preso dentro de casa até certo ponto, né, mas que é necessário, esse momento de isolamento social, de morte, de sofrimento, de tragédia humana, de caos, mas que o céu ele está aí, né? Ainda que a gente esteja dentro de casa, o céu e a capacidade de imagens em ação que a nossa mente tem é ilimitado. É muito, muito, muito iluminado e eu acho que poderoso. E você voar um pouco para cima, para ter perspectiva da tua vida pessoal e profissional e do que você quer caminhar, pode facilitar, talvez, uma transformação, no sentido de trazer prazer, trazer alegria, trazer dinheiro também, né? Eu acho que todo mundo precisa pagar conta, então essa questão financeira é importante, trazer relacionamentos que perduram, porque no fim da vida, ou no momento de proximidade com a morte, são os valores mais importantes que você mapeou que vão te socorrer, né? Nesse sentimento de gratidão pelo que eu vivi, gratidão pelas relações que eu criei e gratidão pelo impacto que eu tive nas pessoas, nos meus clientes, nos meus amigos e na minha família. Então, eu agradeço muito a troca, ainda que de uma maneira remota. Espero que esse Canva possa facilitar essa transformação para vocês e eu fico absolutamente à disposição para trocar aqui nas perguntas e respostas e deixo meu e-mail também. Muito obrigada. Obrigada. Carol, excelente. Ainda terminou aí com o Harari, que pessoalmente eu sou um fã de primeira hora, leio todas as obras de saída e, assim, realmente alguém que dá uma visão de todos os aspectos, casando muito com o que você está falando, né? De como olhar o futuro e olhar o futuro assim, porque é engraçado, né? Acho que você aí termina quando você coloca essa questão pessoal, né? Fazendo essa visão com a própria perenidade da vida e essa situação toda, a gente consegue descolar um pouco dessa. De um lado, você tem essa inovação gigantesca acontecendo, né, de inteligência artificial, etc. Mas no fim, a nossa transformação e a nossa toda esses movimentos têm a base em questões que vêm com a gente desde o início da sociedade, né? E acho que a grande, até pegando um pouco o Harari, a grande sacada dele foi justamente mostrar esse caminho desde lá de trás para cá e como isso vem com a gente, né?
Então, acho que esse caminho da gente ir para frente e talvez encarar esses desafios novos, desafios de ambos os lados, né? A gente vai nesse campo da tecnologia, a gente vai ter desafios éticos, até onde a gente quer ir e tudo mais. É a hora que a gente precisa casar, acho que justamente com essas nossas raízes e essas questões principais, porque, na verdade, é aquilo até o outro vídeo, né? Na verdade, nós somos o motor, nós tem que vir daqui para fora, né? De alguma forma, nós somos, cada um de nós é especial de um jeito, tem o seu potencial, cada um com o seu potencial específico, e aí sim esse trabalho interno, de alguma forma, isso vai sair, né? A gente, como você falou, estamos em momentos super difíceis, mas cada um mesmo do fechamento pegou um lado bom. Eu tive uma experiência, estava com um filho, por exemplo, com 6 meses, quando começa isso, é quase um filho da pandemia, eu tive a chance de ver todo o caminho dele acontecendo. Não teve mais aquela história de alguém me contando o primeiro passo, a primeira engatinhada, a primeira palavra. Eu vi dia a dia, né? Então, poxa, estamos no meio dessa desgraça toda, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue tirar algo de muito bom disso aqui. Eu acho que, no fim, passado isso, nesse mundo que você até habita, eu acho que a pandemia vai acabar acelerando muitas coisas que demorariam, né? Isso não sou nem eu que falo, a gente lê um pouco, né? Muitas coisas foram antecipadas, né? Mas é interessantíssimo, eu acho que, principalmente isso aqui, dava vontade de ficar mais tempo discutindo, acho que é um tema sem... Na verdade, porque esse não é um tema de direito, é um tema de vida, né? E se a gente pudesse ter mais tempo, mais aulas, etc., isso seria muito importante para todos nós, quem sabe aí, com isso a gente poder aplicar para o direito. Mas parabéns, excelente, obrigado a todos. Eu vou seguir aqui nas perguntas, porque aqui não sou eu que tenho que ficar falando, não, né? Imagina, que isso, obrigada. E eu acho que, só pegando a gancha para o direito, eu acho que uma questão importante também é a gente se despir da obrigação, às vezes, de ser bom em tudo, né? É engraçado que o advogado, existe uma expectativa de que ele seja bom em networking, seja bom em captar cliente, seja bom tecnicamente, seja bom de gerir projeto, seja bom de negociar, seja bom de trocar. Assim, nenhuma área exige que uma mesma pessoa seja boa em tantas coisas diferentes. É isso aí. Então, eu acho que também ter essa humildade de, poxa, no que eu sou bom ou boa, o que eu gosto de fazer, o que vem facilmente, o que eu acho que, poxa, é desconfortável, mas eu acho que eu deveria fazer, e o que, assim, não, eu vou delegar, ou assim, sinto muito, eu vou fazer o que é necessário, porque eu não sou bom, eu não sirvo para isso, e não é o lugar onde eu quero gastar meu tempo finito e a minha energia. Né? Eu acho que você colocou um ponto muito importante, porque eu vi, na minha experiência pessoal, eu vi pessoas geniais, mas geniais do direito, com conhecimento vastíssimo, e que fracassaram, assim, depois de um curso da vida, por querer abraçar o mundo nessa situação. Então, tem pessoas que, por exemplo, são excepcionais em escrever, em conhecer o direito, mas não são boas em relação com o cliente, não são boas no networking, outros não são bons em fazer sustentação oral, por exemplo, tem uma dificuldade. E é isso que você falou. Talvez a grande questão deixa eu me concentrar nisso e muito mais nesse mundo de hoje que a gente tende a se juntar em sociedades, vamos buscar força em outro, cada um se complementando, sem preconceito, sem essa grande questão de achar que somos obrigados a fazer tudo, né? Sermos super bons em tudo, ou às vezes até tem o contrário, né? Porque tem também, às vezes, o lado do conhecimento, tem um preconceito com o captador, por exemplo, com a pessoa de bom relacionamento, falar, poxa, ali não há um conhecimento denso, então ele também não tem importância. A gente tem esses preconceitos de todos os lados, né? Bom, deixa eu pegar aqui, vamos ver a pergunta que parou aqui, acho que foi a 4ª, né? Eu tenho uma dúvida, Leonardo. Meu som tá ruim, tá picado, porque eu recebi uma pergunta aqui, ou um comentário de uma participante. Para mim, não. Para mim, tá tudo né? bem. Então tá. Então a conexão deve ser dela. Sinto muito se você não teve uma boa experiência aí para a pessoa que escreveu que o som estava ruim. Obrigada, Simone. Que bom, porque a gente fica sempre preocupado se está tudo bem aqui na conexão, né? Uma pergunta da Inês Aparecida Rodrigues. Com toda a sua experiência, o que você já aplicou com sucesso na área do direito?
Tá. Lembra que, na verdade, essa questão da intuição, né, também o próprio Gerd menciona, falar a capacidade da gente valorizar a criatividade, a intuição, a empatia, esses traços tradicionalmente humanos que a máquina pouquíssimo fará, pelo menos em curto espaço de tempo, ou não fará também. Eu, quando tinha mais ou menos uns 26 anos, eu trabalhei com commodity e com pré-pagamento de exportação, etc. Eu tinha um cliente grande, um banco internacional. Meu chefe, naquele momento, não estava disponível, né? Estava num lugar que não tinha acesso à rádio e tal. Foi um pouco antes da quebradeira de 2008, né, do mercado internacional. Então, até então, estava tudo bem. Mas a intuição me salvou e salvou esse cliente de um jeito muito grande, porque o que acontecia? Essa empresa pegava um crédito, pegava outro crédito, e eu, então, liberava, né, mediante X condições, esse crédito, né, quem autorizava o desembolso era o meu trabalho, eu mesma. Mas de uma hora para outra, a pessoa com quem eu interagia desse lugar, e não era com vídeo, era só por telefone ou e-mail que eu falava com ele, mudou. Assim, o tom de voz mudou, a pressa no recebimento daquele desembolso mudou, e eu não tinha nenhum indicativo de que aquela empresa estaria numa situação difícil. Literalmente, foi um pouco de uma hora para outra que a empresa teve uma situação financeira super complicada. Por conta mesmo de rede, enfim, todas aquelas questões que a gente viu que aconteceu em 2008. Mas foi intuição, foi empatia, foi porque eu tinha estabelecido um relacionamento com aquela pessoa, ainda que fosse só por telefone e por e-mail, porque a gente não usava, né, Zoom em 2006, aliás, 2008, perdão, mas o tom de voz, o jeito que escrevia, essa coisa de ter uma criatividade, também uma experiência de vida, de conhecer outras pessoas e de saber um pouco, né? Poxa, tá diferente aqui, de ter trabalhado numa penitenciária, de ter trabalhado com pessoas de outras categorias, ou sei lá, de éticas diferentes. Me deu essa intuição, e eu bati o pé, quer dizer, o cliente ficou contrário a mim num primeiro momento, queria, inclusive, reclamar para o chefe que não estava disponível, estava num lugar onde não pegava celular, estava viajando, mas eu meio que segurei a bronca, né, num linguajar bem chulo, e acabei salvando um pouco da questão do prejuízo, porque essa empresa, assim, dissolveu mesmo com a questão de 2008. Então, foi a criatividade, foi a empatia e acho que foi a intuição. Aquele momento não foi técnico, mas foi absolutamente imprescindível para o desfecho jurídico que o caso teve. Então, uma passagem interessante assim, de contar, eu acho. Deixa eu ver a próxima aqui. Tinha uma pergunta, acho que era no meio da sua fala, lá no começo. Qual o nome dele? Guilherme? Não sei dizer, da Ana Paula Eriksen, se ela puder esclarecer aqui. Mas, enfim. Bom, vou pular então para essa do aqui, a Carolina agradecendo a atenção. Fagner dos Santos Carvalho. Olá, gostaria de saber como tem sido a aceitação do judiciário de petições usando design. Então, primeiro, eu gosto de desmistificar uma compreensão sobre legal design, que normalmente as pessoas acham que é só aplicar ícone ou fonte diferente ou cor na petição e etc. Legal design nada mais é do que o design aplicado ao direito. O que é design? Na verdade, muitas coisas, mas a brincadeira é que o design começou quando o homem começou a se preocupar com as funções, né, e a usabilidade dos documentos, dos artefatos que ele fazia. Então, lanças, flechas, facas, que fossem melhores de pegar, que fossem mais afiadas, que fossem mais leves, etc. A partir da Revolução Industrial, você tem uma massificação da produção de objetos e, portanto, uma preocupação com funcionalidade, usabilidade, atratividade, etc. E aí a gente tem o design, né, para o ambiente industrial. Quando a gente, em 1967, tem na Faculdade de Stanford o nascimento do Design Thinking,
Design Thinking, uma metodologia muito antiga, então ela nasce entre artistas plásticos e engenheiros elétricos na Universidade de Stanford. Por quê? Porque aquela universidade entendeu ali no Vale do Silício, em 1967, que o pensamento cartesiano de engenheiro elétrico não dava conta de abrir lateralmente e levar em consideração a experiência humana para conseguir inovar, né, fazer novos artefatos tecnológicos de um jeito que fosse mais agradável, de um jeito que fosse mais criativo. Então, essa metodologia nasce e aí a gente tem depois, na década de 80, 90, essa metodologia de inovação ou de resolução de problemas complexos, que pode se definir assim, o Design Thinking, segue, então, para a gestão organizacional. Em 2000, uma professora de Direito da Universidade de Zurich, chamada Colette Brunschwig, escreve uma tese chamada Legal Design, a visualização das normas jurídicas. É ela a primeira legal designer, se perguntando sobre a capacidade da gente visualizar normas e do impacto que isso teria na compreensão de direitos, responsabilidades e obrigações. E aí a gente tem uma sequência de mulheres europeias, Helena Rappio, Stefania Passera, recentemente Marie Potel-Saville, que passam a fazer reflexões sobre a aplicação de design gráfico, experiência do usuário, né? Design de experiência do usuário, eventualmente design de serviços, design thinking para o direito. Então, não se limita só à expressão gráfica, mas se preocupar com quem é seu cliente, quais são as demandas dele, como que você pode falar uma linguagem que seja mais adequada, qual é a realidade daquele mercado em que ele se insere, por exemplo, como é o seu serviço, como você presta esse serviço, quais são as interações que você tem com o cliente, enfim, o que eu quero falar só a questão da petição numa grafia diferente, numa tipografia diferente, numa linguagem diferente, não é o todo, né, da aplicação do design para o direito. Mas, sim, eu já promovi, acho que vocês viram um dos cartazes, discussões com juízes, porque isso era uma tônica muito constante, né, quando a gente ia falar sobre legal design. O Alfredo Atier, desembargador do Tribunal de Justiça, é um bom amigo, uma pessoa com quem eu gosto de trocar intelectualmente bastante, ele participou de um desses eventos. A Renata Baião, que é uma juíza também envolvida com inovação, também participou desse mesmo evento. E, assim, nitidamente, é válido a gente lembrar, eles validaram a aplicação e a execução, desde que houvesse a questão da exigibilidade que a lei tem com relação a requisitos para que seja um título executivo extrajudicial. Então, não existe uma forma prescrita em lei, existe requisito, né, de você ter 2 testemunhas para que seja um título executivo, de você só contratar objetos lícitos possíveis no direito, de você ter as pessoas em sua plena capacidade, não sofrendo ameaça, etc. Então, claro que o desconforto, às vezes, de fazer alguma coisa muito diferente existe, mas isso já está claro para o judiciário que não seria um problema, e, por outro lado, acho que é válido lembrar, o Conselho Nacional de Justiça, no final do ano passado, teve uma resolução, seu artigo, me ajuda, Aline, o número da resolução, você deve estar com isso na ponta da língua, mas, salvo engano, acho que é o artigo 30, parágrafo único, que vai falar sobre a política de comunicação do CNJ e do Judiciário. E esse artigo fala, então, que deveria se adotar o visual law, que é a aplicação do design gráfico para o direito, tá? Essa preocupação de ter infográficos, fluxogramas, linguagem mais acessível, mais compreensível, ou seja, o órgão regulatório do judiciário brasileiro já validou não apenas a existência do conceito, artigo 32. Obrigada, Aline. E a resolução, você tem o número? Por favor, se puder digitar para todo mundo. Foi no final do ano passado, mas também indica que se aplique, né, para o ambiente judiciário e legal. É isso. Leonardo, pode falar. Eu acho que... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Obrigada. Eu respondi a questão do Murilo Gun.
eu acho que você colocou uma questão super, até eu vou só fazer um adendo até nessa questão que eu acho dessa questão da apresentação, até que eu lembro, eu tenho um irmão juiz também, então a gente tem até essa, e ele é mais velho, 7 anos mais velho, entrou muito cedo na magistratura, então desde sempre eu tinha essa conversa com ele, ele falou, escreve pouco, escreve direto, sabe aquela coisa do direito? Faz um X, esquece do direito, não faça isso. E eu hoje, com o tempo, as petições que eu escrevo são meus memoriais do passado, em termos de tamanho. Citações vão tudo para a nota de rodapé. Se ele tiver interesse de ler, ele lê, senão ele não lê. E eu cito alguns projetos, por exemplo, que houve, por exemplo, no STJ, alguns bancos, o Itaú, por exemplo, uma época, em determinados, o grosso dos casos, né, que eles tinham um volume muito grande, eles selecionaram casos que eles não passavam de 10 páginas nas petições. Foi um projeto feito para fazer petições super curtas, isso, e até o judiciário também encampou isso. A questão, acho que até que a pergunta foi feita, dizendo a gente não tem a gente tem esse movimento, alguns exemplos de movimentos institucionais que é o judiciário pedindo, vamos diminuir, vamos fazer, teve essa questão, não lembro se o nome era petição 10, petição legal, era uma coisa assim. Então, eles têm essa questão do escrever menos. E eu, particularmente, já tive a resposta de desembargadores, principalmente quando leva memorial, quando a gente faz eu já tive até pedido para faz um gráfico para mim, faz alguma coisa desse, porque a gente sabe, é um volume enorme, a gente precisa chamar atenção, e talvez até nessa ideia do CNJ, se isso fosse mais, eu acho que são 2 caminhos, se fosse dar uma ideia para a coisa facilitar, que o judiciário brasileiro precisava ter mais oralidade e mais essa chance de exibição em vídeo, etc. Porque, assim, a gente sabe que no fim, a não oralidade e essa não possibilidade de utilizar outros meios é mais uma forma do judiciário se afastar do advogado e botar aquela barreira, tipo, você só pode falar aqueles 15 minutinhos, você não pode fazer nada. Que é o que eu falei que a gente tem de diferente na arbitragem, por exemplo, com exposições, etc., num campo mais livre aí de exposição das coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que encerrou, na verdade, né? Pessoal agradecendo. Então, acho que caminhamos para o encerramento. Você quer colocar algo mais, Carol? Quero, Leonardo. Antes de dar a palavra e a câmera para a Aline, mas, na verdade, eu vi uma pergunta aqui sobre legal design, então eu, com muita alegria e novamente, gratidão, quero anunciar que a ASP e o meu estúdio de inovação, a Estúdio Mater, a gente vai fazer um curso juntos de legal design em maio. Vocês vão receber informações em breve. Então, se quiserem, se interessaram pelo tema, vocês eventualmente vão poder participar nesta casa novamente, que, como eu sempre digo, está extremamente preocupada com a questão de transformação da advocacia, de apoio, né, a todo tipo de advocacia, para que a gente caminhe numa maneira mais eficiente aí, e, no meu ponto de vista, como vocês viram, mais prazerosa para o futuro. Então, Aline, por favor, se você quiser, a câmera é sua, antes de eu agradecer e desejar uma ótima semana, fim de semana a todo mundo. E contar para vocês que a gente também pode colar naquele documento que vocês receberam. Então, vocês têm acesso àquele Google Slide, que ficou o nosso presente aí desse Canva Stepping Stone, ilustrado pela Aline. Por outro lado, essas imagens que ela abriu aqui, eu vou projetar e vou mostrar para vocês, tá? Pra gente, e eu colo lá. Então, vocês também vão ter acesso a tudo que ela produziu. Mas aqui, sobre a criatividade para inovar profissionalmente, ela fez aqui uma jornada, então, do que a gente conversou, que eu vou colar lá. Pensando nessa experiência do usuário, né? A minha brincadeira é muito respeitosa, mas que eu costumo fazer é a experiência do usuário no direito não se limita ao seu café expresso e, eventualmente, ao pão de queijo, ao petit four, né? A experiência
ela é muito mais do que isso e tem a ver com a maneira como você conhece o seu cliente, você efetivamente trata de maneira proativa com o seu cliente, você o mantém informado e menos ansioso sobre suas questões, entre outros aspectos. Mas aqui, então, fica a imagem para vocês, eu vou colar ali naquele documento que vocês têm acesso. Eu desejo, enfim, saúde, sorte, resiliência, fé, esperança, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Fique em casa, mantenha o distanciamento, por favor, né? Acho que a gente sabe que está uma situação bem delicada em termos de, inclusive, hospitais privados não terem vaga, então vamos exercer a criatividade dentro do nosso universo particular e singular, que são as nossas casas. E que bom que as temos, né? Mais um privilégio. Carol, é legal lembrar que a facilitação ela é uma forma de legal design também. Tanto que eu estou trabalhando junto a uma empresa grande, que eles me contrataram para fazer a parte de facilitação, como eu fiz hoje, para levar a LGPD para os conveniados deles que não têm noção nenhuma da LGPD e precisam estar dentro das regras de compliance da empresa. Então, eu crio painéis para eles explicando a lei de uma forma mais simples e com uma linguagem mais acessível para eles, trazendo a lei de forma a desburocratizar ela para todos e que todos consigam aplicar efetivamente o compliance dentro dos seus estabelecimentos. Com certeza. E, novamente, eu agradeço muito e conto para vocês que qualquer processo de inovação não se faz sozinho. Então, a Aline está aqui por uma razão, porque eu não sou uma artista, né? Não tenho essa capacidade gráfica e visual. E quando a gente vai trabalhar juntas, muitas vezes a gente também se apoia em outras designers gráficas, como a Areta, ou, eventualmente, pessoas que são versadas em letras, né, para ajudar a gente com a linguagem, porque também não é nossa linguagem original. Então, conversem, troquem e vamos em frente. Leonardo, quero conhecer seu irmão juiz, se você puder me conectar com ele, adorei, vai ser um prazer conhecê-lo e adorei a dica que ele te deu, viu? Muito valiosa.